Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Jade Rogério e esse é um canal para falar um pouco sobre reflexão bíblica, teologia, vida cristã. Se você ainda não me segue, deixa aqui o seu comentário, sua curtida. Já me segue para você não perder mais nenhum vídeo. Hoje eu quero falar sobre os meus 5 personagens bíblicos desconhecidos. Muitas vezes a gente passa pela Bíblia e a gente tem tantos personagens, tantas pessoas que passam por ali, e quando a gente começa a analisar o contexto e algumas questões ali, você percebe o quão importante aquela pessoa foi naquela fase, daquele momento histórico ali da Bíblia, ou daquela história que está sendo contada, e às vezes a gente só presta atenção nos personagens principais, digamos assim, o apóstolo Paulo, Jesus, e você não percebe pessoas que passam por ali de forma sutil, às vezes com o nome registrado, às vezes com o nome não registrado, mas que deixaram sua marca ali na história da igreja. E em quinto lugar, nós começamos com Barsabás. Você sabe quem é Barsabás? Já ouviu falar? Barsabás é o quase apóstolo. Assim que Judas se suicidou e Jesus ascendeu aos céus, os discípulos se reuniram e disseram assim: olha, nós precisamos que um ocupe o lugar para que se cumpra a profecia. Então alguém tem que assumir o lugar de Judas. E aí eles pensaram ali, olha, tem que ser alguém que estava com a gente desde o início, muito provavelmente desde lá do batismo de João, desde o iníciozinho do ministério de Jesus até a morte e testemunha da sua ressurreição. Provavelmente essa pessoa estaria ali até no momento que Jesus ascendeu aos céus. E aí eles selecionaram 2 nomes. Um foi Barsabás, chamado José, cognominado Justo, e o segundo, Matias. Então eles fizeram ali uma espécie de sorteio divino, sorteio espiritual, né? E calhou a Deus que Matias fosse escolhido, mas Barsabás ele foi quase escolhido. E por que Barsabás me chama tanta atenção? Você veja bem uma pessoa que é digna de ser contada entre os apóstolos, uma pessoa que concorreu à vaga de apostolado, uma pessoa que preenchia todos os requisitos para ser um apóstolo. Ele só não foi apóstolo porque não precisava escolher só um, e escolheu Matias. Matias foi o escolhido, mas provavelmente esse Barsabás era um homem de Deus, era um homem de testemunho, era um homem que as pessoas olhavam e viam como referência, era uma pessoa que estava ali desde o início da caminhada com Jesus. E por isso é um personagem que vale destaque. Ele não é qualquer um. Você veja que ele foi cotado para ser apóstolo. Em quarto lugar, Febe, a mulher que carregou a carta aos romanos. Eu acho interessante como a Bíblia dá uma ênfase a muitas mulheres. Ela é citada em Romanos 1 e 2. Ela é diaconisa da igreja em Secreia. Acredita-se também que além de ela portar a carta aos romanos, ela levar a carta aos romanos, ela provavelmente leu ou até mesmo explicou alguns detalhes da carta aos romanos. Veja como Paulo se refere a ela. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva, a palavra no grego é diaconisa, na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então era uma irmã valiosa, preciosa, que hospedava o próprio apóstolo Paulo e também hospedava a muitos. Sempre quando você vai ver pessoas, os cristãos se hospedando no Novo Testamento, lá no início da igreja primitiva, você sempre vê uma mulher com o dom da hospitalidade, uma mulher ali servindo com os seus bens. E Febe era uma dessas mulheres preciosas que servia ao Senhor com seus bens, com sua casa, e até mesmo levando a carta aos romanos. Em terceiro lugar, Tíquico, o carteiro, o Jaiminho do Novo Testamento. Ele é o carteiro, ele era o entregador de cartas pessoal de Paulo. Ele entregou várias cartas. Veja, tem Efésios capítulo 6, 21, Colossenses 4, 7, Tito 3, 12, 2 Timóteo 4, 12. Eu vou ler Efésios 6, 21, diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Paulo escolheu uma pessoa com quem ele confiava para poder transmitir a sua mensagem, e ele determina o nome de Tíquico. Que confiança poder andar do lado do apóstolo Paulo e ser contado para ele. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações.
Em Colossenses capítulo 4, versículo 7 e 8 diz assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então ele era companheiro constante de Paulo nas viagens. Paulo não viajava sozinho. Paulo viajava sempre com uma comitiva ou com alguns irmãos, e Tíquico era um desses irmãos preciosos que estava ali do lado de Paulo, acompanhando Paulo sempre, visitando Paulo, dando suporte a Paulo e cooperando na obra do Senhor. Muitas vezes a gente olha para Paulo, acha que Paulo foi um grande homem de Deus, ele foi, mas a gente tem a impressão que Paulo fez isso tudo sozinho, mas ele não fez, ele tinha uma equipe, pessoas que trabalhavam junto com ele, cooperavam junto com ele para que o evangelho chegasse cada vez mais longe. Pessoas que muitas vezes você não vai ver uma pregação sobre ele, mas são pessoas que sem essas pessoas, o evangelho não teria chegado nos lugares que chegou. Ele tinha um papel quase invisível, levava cartas, levava notícias, levava encorajamento e sustentava a unidade das igrejas. E em segundo lugar, os cristãos anônimos fundadores de Antioquia. Aqui eu acho muito precioso também, porque depois que teve aquela perseguição a Estevão, logo no início do livro de Atos, você vê que os cristãos são dispersos para vários lugares. A Bíblia não diz o nome deles, mas diz que esses cristãos entraram na cidade de Antioquia, começaram a pregar o evangelho, começaram a curar os enfermos, fazer sinais e maravilhas, e de repente ali começou a se estabelecer uma igreja. Não apenas uma igreja, mas Antioquia é uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Por quê? Porque é lá que Paulo se faz a sua base, é lá que Paulo congrega junto com Barnabé, e até mesmo outros irmãos como Silas também passam por ali. É de Antioquia que Paulo parte para suas viagens missionárias, que alcançou boa parte daquele mundo daquela época, da Ásia e da Europa. Eles são cristãos sem nome, não tem um nome, uma placa para deixar registrado quem eles eram. Eles não eram apóstolos, eram apenas cristãos fervorosos, cheios do amor de Deus, apaixonados por Jesus. Eles não entraram em Antioquia porque tinham um plano estratégico de missões, eles apenas estavam fugindo da perseguição em Jerusalém. Enquanto eles fugiam, eles pregavam o evangelho, e Deus, pela sua preciosa graça, multiplicava os que criam e acrescentava os que iam sendo salvos, e ia fundando, estabelecendo igrejas pelo caminho. E em primeiro lugar, Lídia, uma serva preciosa, outra mulher na nossa lista, uma serva preciosa que muitas vezes não se fala dela, e que ela é uma das primeiras pessoas que se converte. É interessante o contexto. Quando Paulo está viajando em uma de suas missões, ele tem um sonho, uma visão, e um homem aparece para ele nesse sonho dizendo assim: vem para Macedônia e nos ajuda. Então Paulo faz de tudo para viajar na Macedônia, e quando ele chega na Macedônia, a primeira cidade que ele visita é a cidade de Filipos. E nessa cidade de Filipos ele vai até uma localidade um pouco fora ali da cidade, ali, além das portas, num riacho, onde tem um grupo de mulheres, e Paulo está ali pregando. E essa mulher, Lídia, se converte, não apenas se converte, ela chama e insiste a Paulo que fique na sua casa. E Paulo vai para lá junto com outros irmãos, eles ficam na casa de Lídia e estabelecem ali meio que uma base. E ali começa a igreja de Filipenses. Tanto é que existe uma carta escrita à igreja de Filipenses, que começou onde? Na sala de Dona Lídia. Eu acho muito bonito como a Bíblia descreve a conversão dela. Atos capítulo 16, versículo 14 diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela insistiu, porque ela entendeu que aquele homem não era um homem comum, era o apóstolo Paulo, e queria servi-lo, queria abençoá-lo, e abriu a sua casa para que ele pudesse estar lá, e serviu com seus bens. E por causa desse pequeno gesto de serviço, nasceu uma igreja em Filipenses. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, não esquece de curtir. Toda curtida nos ajuda muito a que esse vídeo chegue a outras pessoas, e compartilha também com outras pessoas, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E até a próxima. Deus te abençoe.